Bom, gente, vamos dar continuidade ao assunto. Na aula de hoje a gente vai ver mais uma revisão, que são as operações que a gente pode fazer com potências de 10. Ok? Então, o que são operações? Operações são aquelas 4 continhas que a gente consegue fazer, certo? São as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Então, a gente vai revisar como é que a gente faz essas operações quando os números estão em notação científica, né? em potências de 10. Então, primeira de todas, a soma. Então, a soma de potências de 10, ela só pode ser realizada se você tiver 2 números que tenham a mesma potência, ou seja, a mesma base, certo? E o mesmo expoente. Então, depois que você verifica essa igualdade, então você repete a potência e soma os números da frente. Ok? Então, um exemplo aqui seria o seguinte: 5 multiplicado por 10 elevado a 6, mais 4 vezes 10 elevado a 6. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 potências iguais sendo somadas. Ok? Então, eu vou repetir a potência, que é o 10 elevado a 6, e vou fazer a conta apenas com o número da frente. Então, os números da frente aqui desses 2 números são 5 mais 4. Então, 5 mais 4 dá 9. E assim está feita a soma. Okay? Então, ó, a soma só pode acontecer entre potências iguais. E você mantém a potência e soma os números da frente. Ok? A subtração, gente, ela vai acontecer de maneira semelhante. Você também só pode acontecer entre potências iguais, só que em vez de você estar somando, você vai estar fazendo uma conta de subtração. Okay? Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai ver se as potências são iguais. Então vamos repetir a potência e seu expoente e subtrair os números da frente. Okay? Então, no exemplo que eu coloquei aqui na apostila, eu tenho 2 números aqui, certo? 2 vezes 10 a menos 7, menos 3 vezes 10 a menos 7. Então, aqui se trata de uma subtração. As potências são iguais. Então, eu vou repetir a potência, que é o 10 a menos 7, e vou fazer a conta com os números da frente. Então, eu tenho 2 positivo aqui no primeiro número e menos 3 no segundo. Então, fazendo essa conta, né, 2 menos 3, eu chego nessa resposta aqui, menos 1 vezes 10 a menos 7. Ok? A subtração ela acontece da mesma maneira que a adição, né? O procedimento é bem parecido. Bom, gente, vamos para a multiplicação agora. Então, na multiplicação acontece um pouquinho diferente os procedimentos, ok? Então, a multiplicação ela pode acontecer com potências de 10, só que agora os expoentes não precisam ser iguais. Podem ser qualquer tipo de expoente, positivo, negativo e em qualquer valor, certo? Então, para multiplicar 2 potências de 10, eu vou fazer o quê? Eu vou manter a base, certo? Que é o número que fica embaixo, que no caso sempre é o 10, e eu vou somar os expoentes, que são os números de cima, ok? Eu vou manter a base e somar os números de cima. É sempre assim que acontece. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Primeira potência aqui. Temos um 10 elevado a 9. E a segunda potência, 10 elevado a 6. As duas estão fazendo uma multiplicação. Certo? Então, o que é que eu vou fazer para calcular quanto essa conta aqui vai dar? Vou manter a base, que é o 10, e vou
somar os expoentes. Então, o primeiro expoente é 9 e o segundo expoente é 6, positivo, os dois. Então, vou somar os dois. Então, fazendo essa conta, 9 mais 6, eu encontro a resposta, né? Que é a base 10 e o expoente 15. Okay? Então, recapitulando, para você multiplicar potências de 10, você mantém a base, que é o 10, e soma os expoentes, que são os números que estão em cima. Okay? A divisão agora, gente. A divisão ela vai acontecer de maneira semelhante, né, à multiplicação, mas com uma pequena diferença. Então, a divisão ela também pode ser feita com qualquer tipo de expoente, não tem necessidade de ser expoentes iguais, nem mesma base, certo? E você vai fazer o mesmo procedimento da multiplicação. Você vai manter a base 10, só que em vez de você somar os expoentes, como era na multiplicação, você vai subtrair. Ou seja, você vai diminuir o de cima pelo de baixo, ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma divisão. Aqui tem o número de cima. Tem o número de cima aqui, 10 elevado a 9. E tem um número que está dividindo esse número aí, que é o 10 elevado a 6. Então tem duas potências fazendo uma divisão. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou manter a base, que é o 10, e vou diminuir, porque é uma divisão, certo? O expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, o expoente de cima, nesse caso aqui, é 9 positivo. Menos, porque é uma divisão, e o expoente de baixo é o número 6. Então, fazendo essa conta, a gente chega na resposta, que é o 10 elevado a 3. Certo? Então, é dessa maneira que a gente faz as operações com potências de 10. Pessoal, estou deixando aí um exercício para vocês praticarem, ok? 5 letrinhas aqui, uma para cada operação, e essa última aqui é um pouquinho mais difícil, porque ela está misturada, multiplicação e divisão. Mas essa letra E aqui, nos assuntos mais para frente, vai ser o mais comum da gente encontrar esse tipo de operação aqui. Então, 5 letrinhas aí para vocês praticarem para fazer em casa. Qualquer dúvida é só me procurar. Bom, gente, então por hoje é só e até a próxima aula.